Pentecostes. Era uma vez, 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, esperando a promessa especial que Jesus havia feito. Antes de subir ao céu, Jesus havia dito: "Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês." Os discípulos obedeceram a Jesus. Eles ficaram em Jerusalém, reunidos no cenáculo, aquele mesmo quarto onde haviam tido a última ceia com Jesus. Mas eles não ficaram apenas esperando sem fazer nada. Eles passavam o tempo orando juntos, louvando a Deus e se preparando espiritualmente. Havia cerca de 120 pessoas reunidas naquele lugar. Estavam os 11 discípulos. Judas havia traído Jesus e não estava mais com eles. Maria, a mãe de Jesus, outras mulheres que seguiam Jesus, e muitos outros seguidores fiéis. Eles oravam dia e noite, pedindo a Deus que cumprisse sua promessa. Eles não sabiam exatamente como o Espírito Santo viria ou o que aconteceria, mas confiavam nas palavras de Jesus. Finalmente chegou o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica muito importante que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Neste dia, milhares de judeus de muitos países diferentes vinham a Jerusalém para celebrar e agradecer a Deus pela colheita. A cidade estava cheia de visitantes de todas as partes do mundo. Havia pessoas da Pártia, da Média, da Mesopotâmia, do Egito, de Roma e de muitos outros lugares. Cada grupo falava seu próprio idioma. Naquela manhã de Pentecostes, os 120 seguidores de Jesus estavam todos reunidos no cenáculo, orando como sempre faziam. Era cerca de 9 horas da manhã, quando algo absolutamente extraordinário aconteceu. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte. Não era um vento comum, mas um som poderoso que encheu toda a casa onde estavam. Era como se uma tempestade tivesse entrado no quarto, mas não havia vento físico, apenas o som. Impressionante. E então, apareceram línguas como de fogo. Eram chamas brilhantes e sobrenaturais que se dividiram e pousaram sobre a cabeça de cada pessoa que estava ali. Não era fogo que queimava, mas fogo santo, representando a presença poderosa de Deus. No momento em que as línguas de fogo pousaram sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo. Era como se uma força poderosa e maravilhosa tivesse entrado dentro deles, enchendo seus corações de alegria, coragem e poder. E algo ainda mais incrível aconteceu. Eles começaram a falar em outras línguas. Não eram os idiomas que eles conheciam, mas idiomas que nunca haviam aprendido. O Espírito Santo lhes dava as palavras para falar em línguas estrangeiras perfeitamente. O barulho do vento forte havia sido tão alto que chamou a atenção de muitas pessoas na cidade. Logo, uma multidão enorme começou a se reunir do lado de fora da casa, curiosa para saber o que estava acontecendo. Quando os discípulos saíram da casa, ainda cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar sobre Jesus e suas obras maravilhosas. Mas aqui estava o milagre. Cada pessoa na multidão ouvia os discípulos falando em seu próprio idioma. Os visitantes da Pártia ouviam em parta. Os do Egito ouviam em egípcio. Os de Roma ouviam em latim. Cada grupo ouvia perfeitamente em sua própria língua. As pessoas ficaram completamente admiradas e confusas. Elas diziam umas às outras: "Não são galileus? Todos esses homens que estão falando, como, pois, os ouvimos? Cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos?" Era impossível. Aqueles homens simples da Galileia não poderiam conhecer tantos idiomas diferentes, mas ali estavam eles, falando perfeitamente em línguas que nunca haviam estudado. Algumas pessoas zombavam, dizendo: "Estão cheios de vinho." Elas achavam que os discípulos estavam bêbados e falando sem sentido. Mas então Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, agora cheio de coragem e poder do Espírito Santo, se levantou e começou a pregar. Pedro disse em voz alta: "Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam. São apenas 9 horas da manhã." Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. "E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito
derramarei sobre toda a carne. Pedro explicou que o que estava acontecendo era o cumprimento de uma profecia antiga. Deus havia prometido derramar seu espírito sobre seu povo, e agora estava cumprindo essa promessa. Pedro então começou a pregar sobre Jesus com uma coragem que ele nunca havia tido antes. Ele contou como Jesus havia feito milagres, como havia sido crucificado e como havia ressuscitado dos mortos. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, declarou Pedro, com voz forte e cheia de convicção. Pedro explicou que Jesus havia subido ao céu e estava sentado à direita de Deus Pai. E agora, Jesus havia enviado o Espírito Santo, exatamente como havia prometido. As pessoas ouviram a pregação de Pedro e ficaram profundamente tocadas. Seus corações foram perfurados pela verdade das palavras de Pedro. Elas perguntaram: que faremos, varões irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Naquele dia incrível, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro. Elas se arrependeram de seus pecados, foram batizadas e se tornaram seguidoras de Jesus. Em um único dia, a igreja cresceu de 120 para mais de 3.000 pessoas. Era o nascimento da igreja. O Espírito Santo havia descido com poder, transformando discípulos medrosos em pregadores corajosos. E milhares de pessoas estavam sendo salvas. Os novos convertidos se reuniam todos os dias. Eles aprendiam com os apóstolos, partilhavam suas refeições com alegria, oravam juntos e cuidavam uns dos outros. Quem tinha mais, ajudava quem tinha menos. Era uma comunidade linda, cheia de amor e unidade. Todos os dias, mais e mais pessoas se juntavam a eles. Os discípulos faziam milagres em nome de Jesus, curavam doentes e pregavam corajosamente sobre a ressurreição. A mensagem de Jesus se espalhava rapidamente por Jerusalém. E além, Pentecostes mudou tudo! Os discípulos, que antes estavam escondidos com medo, agora pregavam nas ruas sem medo algum. Pedro, que havia negado Jesus, agora o confessava corajosamente diante de milhares. O poder do Espírito Santo havia transformado completamente aqueles homens. E o mais maravilhoso é que a promessa do Espírito Santo não era apenas para aqueles discípulos. Pedro disse: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Isso significa que o Espírito Santo também está disponível para nós hoje. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nosso coração, nos dando poder, coragem e ajuda para vivermos para Deus. Lições importantes da história de Pentecostes. 1. Jesus cumpre suas promessas. Ele prometeu enviar o Espírito Santo e cumpriu. 2. O Espírito Santo nos dá poder. Os discípulos receberam coragem e habilidades sobrenaturais. 3. Deus usa pessoas comuns. Pescadores simples pregaram para milhares. 4. A oração prepara nosso coração. Os discípulos oraram por 10 dias, esperando. 5. O Evangelho é para todos. Pessoas de muitas nações ouviram em seus idiomas. 6. Devemos compartilhar Jesus, como Pedro pregou corajosamente. 7. A igreja nasceu no Pentecostes. Foi o início da comunidade cristã. 8. O Espírito Santo está disponível hoje. A promessa é para nós também. A história de Pentecostes nos ensina sobre o poder transformador do Espírito Santo e como Deus capacita seu povo para espalhar o Evangelho com coragem e alegria.